Vem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui para o segundo bloco, hoje na cidade de Farroupilha, conversando aqui com o Cristiano, com o Adriano e agora com o Davi. Davi, lembra, o Davi foi comentado no primeiro bloco, está aqui ele agora para trazer um pouquinho mais do testemunho dele também, né? Sobre o culto doméstico e como é que tem sido aí. Até fiquei sabendo aqui, eu estava contando, eu percebi, Davi, eu percebi aqui, teu pai comentou que estava tendo umas situações, quem sabe, eu acho que até era na escola, né? Que agora Cristo entrando aí resolveu pelo jeito, né? A coisa agora foi boa. Davi, chega aqui, vem aqui pro meu lado, aqui, Davi. Vamos conversar um pouquinho aqui. 10 anos, Davi, é isso? É. 10 anos. Tu não é tímido, não, né? Não. Gosta de falar? Sim. É? Já fez alguma pregação aí na igreja ou não? Não. Ainda não? Então, vai chegar lá, viu? Vai chegar lá. Daqui a pouco tá vindo aí. Davi, tem o culto doméstico na tua casa. Aí tu tá lendo lá junto com o papai ali, com a Adriana, tá lendo o Esposa em Modelação, né? É tu que lê, é o pai que lê? Como é que tu faz? Assim, tem algum momento que tu também lê? Esse negócio de acordar cedo, que bênção, né? Na verdade, eu não leio nenhuma palavra, né? Na verdade, só acompanho na palavra, na Bíblia. Porque já no caso é meu pai e minha mãe que lê. Eu só, de vez em quando tem uma passagem que tem que ler, eu abro a Bíblia. E quando tem muitas, a minha mãe ou meu pai já abrem para nos auxiliar. Que joia! E o que o senhor tem te tocado, assim, Davi, nesse momento, assim, que tu sente mais na tua vida, assim? Qual é a área que tu sente que o senhor tem trabalhado mais contigo? Bom, a área da rejeição. É? Que eu tô lendo o livro da rejeição junto com a minha mãe. E hoje, né, a gente aprendeu porque os homens que estão no mundo, eles seguem mais aos homens para matar a sede que estão, né? Mas, na verdade, a sede que eles tentam matar é a de Cristo. Isso aí, que pensa. E aí eles estão procurando homens, estão tendo que não sabem ainda como buscar Cristo, né? O que tu daria de dica assim, então, justamente por essa necessidade que o homem tem dessa falta de Cristo para buscar mais? É ler, é a Bíblia, é participar dos cultos? O que tu diz assim, olha, eu acredito que o que mais rápido atua para matar essa sede de Cristo é fazendo o quê, Davi? Bom, é participando um pouco de cada. Um pouco dos cultos, um pouco lendo a Bíblia, um pouco lendo materiais, ouvindo CDs. E para ti, assim, Davi, nesse momento está lá a criançada, 10 anos, 9 anos, 11 anos, está lá aqui ouvindo o Davi falar. Esse negócio de buscar a Deus, funciona ou outras coisas é melhor? Tu daria essa dica de ter comunhão com Cristo? É bom nessa idade, Davi? É bom, porque fazendo isso, ele vai nos abençoar. Não só a gente, como a nossa família. E aí ganha a bênção do Senhor aí, né? E Davi, tu tá lendo então aí o Rejeição, Dor Curável, né? Aquele livro lá. Tu já leu algum outro material? Ou o que tu tem alguma dica para nós de algum outro livro, CD ou DVD que tu já teve contato? Bom, eu já li a... Deu branco. Aquele outro? O Deu Branco não tem esse. Esse não tem. Hã? Ah, o Senhor Servo e Conservo? Eu li o Senhor Servo Conservo e a Cura Aprofundada. Leu Cura Aprofundada, Davi? Que legal, viu? Só se aprofundando nesse processo de curar aí a nossa alma, né? Eu aprendi no Servo Conservo, né, que a gente tem que perdoar os outros. Mesmo que venham cometer coisas que não nos agrada, a gente tem que perdoar. Porque esse é o dom que Deus quer nos dar, perdoar. É verdade, é uma instrução divina, né? Independente do nosso sentimento, do nosso coração, é mais do que um sentimento, é uma instrução de Deus para nossas vidas, que está contida essa instrução no livro Senhor, Servo e Conservo, né? Senhor, Servo e Conservo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Corpo, cabeça, corpo e membros, né? Espírito, alma e corpo, e assim vai. Tá, como está dividido e como a gente vem aprendendo do Senhor, como tudo isso vai se encaixando nas nossas vidas aí, né? E Davi, então quer dizer que o Senhor, tu tinha muita gente para perdoar ou para pedir perdão, Davi, assim, quando começou a ler esse material, lembrou algumas... Ih, rapaz, tem um povo aí que precisa dar um ajuste. Sim, eu me lembrei que tinha várias pessoas que eu tinha que perdoar. E eu fui atrás e perdoei.
É mesmo, Davi? E tu pediu mais perdão ou tu liberou mais perdão? Eu acho que eu pedi. Mas tu pediu. Tá certo, Davi. Então tá ok. E na escola hoje, Davi, assim, essa questão hoje aí, tá lá a criançada, né? Todo mundo quer falar um monte de coisa. Tu fica com aquela vontade, Davi, também de falar de Deus para eles, falar de Cristo. Tu tem essa abertura, tu consegue ter assim com os amigos, eles aceitam ouvir tu falar de Jesus para eles? Na verdade, sim. Como hoje, né, teve um colega meu que foi para trabalhar e estava rodando a Escola do Reino. Daí ele prestou atenção na Escola do Reino. Ah, é? Ele foi fazer o quê? Um trabalho na tua casa? Um trabalho escolar. E aí estava a Escola do Reino. Vamos escutar primeiro a Escola do Reino, depois a gente faz o trabalho, sim? É. E o que ele achou, assim? Tu sentiu que ele foi tocado pelo Senhor? Sim, eu senti porque ele não parava mais de olhar pro computador. Que legal. Escola do Reino está aí toda terça-feira para você, então ali ao meio-dia, né? Para que a gente possa buscar essa instrução do Senhor também através da TV Menorá, que você também pode assistir pelo site Pão de Judá. Então tá aí mais esse material, né, Davi? E tu é afinco assim, vai lá sempre na Escola do Reino? Tu tem a escola, né, para ir. Não dá tempo às vezes para assistir tudo. Não dá tempo. Mas depois fica lá no YouTube. Tá lá no YouTube depois, aproveita para assistir a reprise depois no YouTube, tá lá gravado, a gente aproveita e assiste lá também. Então tá bom, Davi, mais alguma coisa que você queria compartilhar com o povo aí? Não, só. Foi muito bem, Davi, né? Que entrevista, Davi, parabéns para você. Então tá aí, gente, o Davi apenas 10 anos, tá vendo aí como não importa o tamanho nem a nossa idade, né? O que a gente tem que realmente buscar é a nossa comunhão com o Senhor e a gente tem essa possibilidade ainda maior através dos materiais. Porque daí a gente não fica dependendo, mas hoje não tem igreja, e agora como é que eu faço? Cristo está lá na minha casa, trazendo, né, um missionário prontinho lá. Um missionário na minha casa, está lá na estante da tua livraria. Um dos livros ou um dos CDs e DVDs da Editora Vento Sul está lá. Tá aí, Cristiano? Então, que bênção, né? O Davi recebendo toda essa instrução aí, podendo compartilhar com a gente aí também, né? E o Cristiano está lendo o Bem Imitação da Vida. Está começando a ler agora. O que tem achado desse material, Cristiano? Olha, pelo assim que eu já tenho visto também os testemunhos, né, através da TV Menorá, né, e da rádio lá, né, tenho acompanhado os ao vivo também. E olha, para mim assim era um livro que eu já tinha desejo de lê-lo, né, de conhecê-lo, de meditar em cima dele, assim como também o Rebanho Curado, né, que eu quero ler logo após esse Bem Imitação da Vida. E esse livro assim para mim de início assim já tem sido maravilhoso assim, né, porque o primeiro capítulo ali já fala, né, com relação à humanidade, né, ao ser humano, né, a sua dureza de coração, né, e o que a gente precisa, né, para suportar as tribulações, porque como eu parei de ler agora, né, na parte que fala sobre há melhoras, né? Então, primeiramente vem os vendavais, né, que tem aquela passagem onde Cristo dormindo no barco, né, os discípulos acordaram ele, né, e ele aquietou os ventos e vem o grande bonança depois, né? E para mim assim tem sido bem interessante assim o material de início assim, né? Apesar de ter visto assim o apóstolo compartilhando, né, que chega numa parte do livro que ele dizia, não, vou dar um tempo aí para a cabeça, né? Mas eu tenho gostado, assim, e como eu comecei na Igreja do Senhor Jesus Cristo já com autoridade de submissão, seminário, né? E foi bem importante para mim, assim, porque foi uma palavra chocante, né, pro homem natural, né? E ser repreendido de uma certa forma, assim, pelo Senhor. E tem sido para mim muito maravilhoso, assim, sabe? E o crescimento que o Senhor vem gerando em mim, né, com relação também à TV, a Escola do Reino, né, que foi colocada agora aqui, porque querendo ou não, como o Davi compartilhou, né, que ele não tem tempo, mas a gente acaba assistindo elas depois, né, fora do horário, porque durante o dia a gente assiste 3, 4, 5 vezes a mesma, né, para absorver bem o conteúdo e o material que lá está sendo exposto, né. Por exemplo, aqui agora nesse momento a gente está vendo alguns banners, né,
cujos quais foram ministrados na escola do reino, né? E logo que eu cheguei na igreja, eu tinha curiosidade, né, sobre esses materiais, né? E eu pedi pro presbítero da igreja aqui, o irmão Paulo, né, para ele me explicar. E ele me explicou, mas só aquilo entrou num ouvido e saiu no outro, né? E eu fiquei com um entendimento desses banners assim bem fraco, vamos dizer assim, né? Mas graças a Deus vem essa escola do reino aí, era antes as terças e as quintas, né? Agora ficou só nas terças, né, ao meio-dia, e tem sido para mim assim, tremendo, irmão, porque eu senti uma necessidade de conhecer esses materiais, né? E um desses é esse aqui que a gente está vendo aqui atrás, né? E eu não tinha conhecimento dele, e eu acabei entrando também no site do Pão de Judá, né? E tem lá a explicação sobre esse banner aí. É interessante, sabe? E a escola do reino me abriu com relação a isso. E expandiu a minha visão com relação à visão celestial do plano econômico, macro, né? E econômico do Senhor para as nossas vidas. E eu vi que isso a gente pode implantar dentro da nossa casa, com a nossa família, né? Dentro do grupo familiar, né? Dentro da igreja, na comunidade, né? Então eu estou vendo assim que isso é realmente importante. E minha dica assim, para os ouvintes e os que estão nos assistindo é que não percam a Escola do Reino, né? Porque é produtivo mesmo. Amém? Que bênção! Então tá aí. Davi, eu pedi para trocar de lugar lá com a Adriana. Vamos aqui conversar também, Adriana. Vamos passar para cá, Adriana? Vamos conversar aqui também com a Adriana. Adriana, nós falamos aí da Escola do Reino, falamos do livro Esposa de Modelação, o Bem Imitação da Vida, que o Davi está fazendo contigo também, né? O Rejeição Dor Curável. Que mais, assim, Adriana, ou aquilo que tu sentir à disposição, que tu queira compartilhar com os nossos aí, viewers e telespectadores aqui do programa de Bem com Pão? Amém. Eu vou compartilhar, então, com os irmãos aquele livro, o Dano da Amargura, né? Que eu meditei bastante nele também, e A Rejeição, né? Porque depois que eu saí daquele livro da rejeição, eu entrei com o Dano da Amargura com o Davi, depois entrei com A Rejeição do Curável, né? E ali a gente começamos a meditar e Deus ele foi expondo, né? Porque aí junto veio o ramo digno da seiva, porque um material é consequência um do outro, né? Ele vai desenterrando tudo aquilo que está em oculto dentro de nós, a palavra vai iluminando e vai trazendo para fora, né? Tudo aquilo que está em oculto que a gente não conhecia e que muitas das vezes estava em oculto, mas que precisava receber a luz de Cristo para que fosse manifesto, né? Para que a gente realmente se conhecesse, como a palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, a verdade, quando a gente vai conhecendo ela, ela vai nos libertando e vai nos expondo também, mostrando para nós quem nós somos, né? A natureza que está em nós e quem Cristo Jesus é. Então, ali naqueles materiais, assim, a gente adquirimos muito de Cristo ali, recebemos muito de Cristo. E uma, assim, que eu tenho assim para compartilhar com os irmãos, assim, que mais trabalhou na minha vida foi o ramo digno da seiva, que falou muito sobre rebelião, né? E o da rejeição, que falou sobre a rejeição. Então, assim, foi as áreas assim onde eu fui trabalhada e ainda estou sendo trabalhada pelo Senhor nessa área, que onde eu fui exposta na área da rejeição, eu fui exposta na área da rebelião, da insubmissão, e ali eu fui me consertando diante do Senhor, né, em jejum, em oração, em intercessão, para que houvesse uma libertação na minha vida, porque como ele diz, né, porque caça de demônios só sai com jejum e oração. Então, quando eu medito na palavra, eu tenho que meditar e orar e consagrar, né? Então, eu tenho que jejuar também em cima das passagens que está sendo liberada ali nos capítulos, né, no livro que vai indicando os capítulos, os versículos, e a gente vai mergulhando na Bíblia, né? Vai mergulhando na palavra, e a palavra vai falando conosco, que é o próprio Cristo. Então, assim, tem sido produtivo na minha vida, né? Na área da rebelião, na área da rejeição, e eu sinto assim a libertação do Espírito Santo de Deus dentro de mim, assim, na medida da intensidade da luz e da busca, né? Porque quanto mais tu intensifica a luz e a busca, mais libertação tu vai tendo dentro de ti. Como é importante, eu digo não só importante, como é gostoso, é prazeroso, né, Adriana? A gente poder pegar aquele livro que é a Bíblia, que está lá separado, a gente nem entende muito bem como é que foi dividido aquilo daquele jeito, gente. E aí tem as parábolas, o que ele quis dizer com aquilo, gente? E agora, como é que eu vou entender? E aí tem cada palavra difícil que está ali. E a gente começa a ler os materiais, que são apoios para que a gente tenha um melhor entendimento, compreensão e comunhão com Deus. A gente acelera esse processo.
E, de repente, aquele livro, que era um ponto de interrogação, começa a abrir, o Senhor começa a abrir, desvendar. E outra, aquilo é realmente um manancial, que quando a gente começa a entender aquilo, aquilo vai jorrando, 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 cada vez mais unção, cada vez mais conhecimento para a gente, e a gente vai adorando aquilo, né? Amém, isso é verdade. Testificou assim, irmão. Tu falou sobre o manancial, a gente meditou sobre essa passagem hoje pela manhã. E o Senhor falou conosco sobre esse manancial, né? Que é a fonte que jorra, né? Que é onde ele teve o encontro com aquela mulher, né? Lá no poço ali, né? E ele falou, mulher, da água que eu te der, tu nunca mais voltará a ter sede, né? E de dentro de ti vai sair uma fonte a jorrar, né? Então, cada vez que eu me alimento mais, que eu como mais de Cristo, introduzo Cristo para dentro de mim através da palavra, através dos materiais, através das programações, eu estou colocando o Cristo para dentro de mim. E vai chegar um tempo, como já foi falado no Ministério da Palavra, que esse rio ele vai jorrar e ninguém vai poder barrar. Nem nós vamos poder barrar o rio, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, de tanto que nós vamos meditar, comer de Cristo, colocar o Cristo para dentro de nós, vai chegar uma hora que ele vai fluir e nós não vai ter como os barrar. Eu vejo assim na minha vida que tem momentos assim que Deus ele me usa pela misericórdia dele assim em pequenos flashes, sabe? Quando eu dou aquele vacilo, aquele descuido, o Espírito flui. Então assim isso só ministra assim que a gente realmente não consegue barrar o Espírito, que quando ele quer usar, ele usa. E ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e no momento que ele quer. Que bênção, gente. Estamos aqui, então, quero agradecer a participação aqui da Adriana, aqui do Cristiano, do Davi, participando com a gente aí também, né? Obrigado. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. De bem com o pão.